Bem, pessoal, então iniciamos a nossa aula de banco de dados. E na aula de hoje nós vamos falar sobre DML. Deixa eu já iniciar aqui, compartilhando a nossa tela. Tela compartilhada. Na última semana, nós falamos sobre DDL. Então, dentro de SQL, que é a linguagem estruturada de consulta, Structured Query ou Query Language, a gente vai falar sobre a DML, que é a linguagem de manipulação de dados. Data Manipulation Language. Na aula passada, nós falamos sobre Data Definition Language, DDL. Então, hoje, são comandos de manipulação. Então, a gente vai falar sobre inserção de dados, atualização, ou seja, alteração, exclusão, remoção, consultas. A gente vai trabalhar nesse contexto aí hoje. Então, vamos lá. Bom, primeiros objetivos. A gente vai compreender a DML, que a gente utiliza para manipular dados em um banco de dados, detalhe, relacional. Tá? A gente vai aprender a inserir, atualizar e apagar dados dentro de tabelas. A gente vai conhecer também as consultas, vamos ver, inclusive, algumas consultas interessantes, tá? E existem algumas funcionalidades que eu quero comentar com vocês aqui. Quais são? As funcionalidades que todo banco de dados relacional, aliás, normalmente tem, não vou dizer que todos tenham tudo isso. São as transactions, merge, trigger, procedure, essas 4. Tá? Em particular, no caso do MySQL, por exemplo, o merge não funciona. Tá? O MySQL ele não suporta o merge. Mas, de qualquer forma, a gente vai ver que outros bancos de dados relacionais, como, por exemplo, o Oracle, ele aceita tudo isso. E a DML? O que é DML? É uma linguagem de programação. Assim como é o SQL, que o SQL na verdade, a DML está dentro, né? Dentro do SQL. Tá? Então, o SQL é um guarda-chuva, que contém a DDL e a DML. Ele nos permite manipular dados, um banco de dados. Quais são os principais comandos? Vamos lá. Insert, para você inserir dados. Update, para você modificar. Delete, ou delete, para você apagar dados, apagar registros. Esses comandos são essenciais para gerenciar o conteúdo do banco de dados de forma eficiente. Então, vamos lá. Alguns exemplos. Para a gente começar, como eu disse para vocês, eu vou criar aqui um contexto, a gente não vai executar esse comando, porque é muita coisa, mas eu vou dar todo o passo a passo para que vocês possam executar isso aqui na prática. E depois da aula a gente vai discutir sobre a questão de uma prática sobre isso aí. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, como nós fizemos na semana passada, é criar um esquema. Então, eu criei um esquema aqui chamado BDDML. Na semana passada, a gente criou um BDDDL. Então, vamos criar um esquema chamado BDDDL. Né? Então, a gente colocou aqui o char7, caracterizando o char7 que a gente pode utilizar aquela pontuação, acentuação, né? E o padrão Unicode CI. Então, vamos lá. Bom, eu fiz o seguinte, olha só, eu criei um esquema contendo uma tabela de clientes, uma tabela de pedidos, uma tabela de itens de pedidos. Então, vamos considerar, assim, uma lojinha em que o cliente ele faz o pedido e a gente registra os pedidos daquele cliente. Tá? Então, esse modelo aqui poderia também entrar produto, categoria, né, o endereço do cliente, poderia entrar, inclusive, fatura. Mas não vamos considerar tudo isso, vamos considerar apenas o seguinte, aqui, ó, nesse DR, né, que está apresentado para vocês aqui, ó, um cliente pode fazer vários pedidos e um pedido
pode ter vários itens de pedido, considerando que um item de pedido ele está associado a apenas um pedido, e que um pedido está associado a um cliente. Tá? Então, esse é o contexto da nossa modelagem, que a gente vai implementar. Então, quais são as tabelas? Clientes, pedidos e itens pedidos. Então, vamos lá. Só para destacar aqui a cardinalidade dos relacionamentos, eu vou repetir para vocês. Ó. Clientes para pedidos é 1 para N. Um cliente pode fazer vários pedidos. Pedidos para itens pedido. Um pedido pode ter N itens pedidos. Em primeiro lugar, vamos criar essa estrutura, né? Para criar a tabela de clientes, isso a gente viu na semana passada, o comando da DDL. Então, é isso aqui, ó. Estou criando uma tabela de clientes. Bom, lá se você estiver usando o Workbench, como nós fizemos na semana passada, não precisa colocar aqui o nome do esquema na frente, é só você definir esse esquema como default, como padrão, né? Aquele set default, vocês se lembram? Semana da aula passada. Você não precisa colocar esse nome na frente. Eu estou colocando, tá? Mas vocês não precisariam fazer isso, desde que vocês definam como padrão esse esquema BD-DNL. Bom, aqui eu estou criando a tabela de clientes, eu estou colocando aqui ó, o campo ID, nome, e-mail, telefone e cidade. Com os seus tipos, ele o ID é uma primary key, com auto-incremento. Coloquei aqui, como a gente viu na semana passada, algumas restrições, né? Ó, não pode ter nulo esse campo de nome. O campo e-mail ele é único na tabela, não pode ter e-mail duplicado. Tá? Alguns detalhes interessantes e importantes. Agora, na tabela de pedidos, a gente tem isso aqui. Ó. A tabela de pedido, ela tem os atributos ID, o identificador, ela tem uma chave estrangeira que aponta para o cliente, vocês se lembram, né? Um cliente pode ter vários pedidos, então tem que ter aqui a nossa chave estrangeira, que é o ID do cliente. Eu tenho a data do pedido, o valor total, e aqui eu caracterizo, ó, foreign key, a chave estrangeira, o cliente ID, esse cliente ID faz references, à tabela de clientes por meio do seu atributo identificador, que é o ID. E, finalmente, a gente tem a tabela itens pedido. Vamos lá. O que nós temos aqui na tabela itens pedido? A gente tem aqui, ó, o ID, o campo ID, o atributo ID, atributo pedido ID, olha só, aqui, ó, a minha chave estrangeira, né? Então, um pedido pode ter vários pedidos. Então, eu tenho aqui, ó, o pedido ID. Eu tenho, inclusive, aqui um atributo que a gente não vai usar, mas eu coloquei aqui, ó, o código do produto, tá? Se eu tivesse uma tabela de produto. Coloquei aqui a quantidade. Inclusive, pessoal, vocês têm até que fazer o seguinte aqui, ó, tem que tirar esse not null aqui para ele aceitar nulo, tá? Aqui é um detalhe. Deixa eu fazer essa correção rapidinho. Deixa eu fazer essa correção aqui, ó. Então, isso aqui é um int, eu vou dizer que ele aceita nulo, que aí você vai poder utilizar os comandos, tá? Então, vamos lá, não tinha me atentado para esse detalhe. Então, vamos lá. Eu estou dizendo aqui, ó, que o meu pedido é uma chave estrangeira. O pedido ID é uma chave estrangeira que referencia a minha tabela de pedidos. Tá bom? Então, a única coisa que a gente vai colocar aqui é que produto ID, ele pode ser nulo. Tá? Eu poderia até colocar como not nulo também, né? Não teria problema. Eu não estou colocando aqui a referência da chave estrangeira, mas vamos deixar dessa forma. Para popular as tabelas, o que eu fiz? Eu estou rodando aqui, ó, um script que vai fazer isso aqui, ó. Ele já vai de cara inserir 3 clientes, o João da Silva, Maria Oliveira, o Pedro Santos. E eu vou incluir aqui os pedidos, aqui, ó, o código do cliente, a data que foi feito o pedido e o valor total do pedido. Então, foram feitos 3 pedidos, tá? 3 pedidos. E, inclusive para clientes separados, clientes diferentes, né? 3 clientes diferentes. E aqui, eu tenho os itens de pedido. Então, aqui, ó, o primeiro campo aqui é o pedido, né? Faz referência à tabela de pedido. Então, tem aqui, ó, código 1, 2. Então, tem 2 itens para o primeiro pedido, 2 itens para o segundo pedido e 1
pedido um item de pedido para o terceiro pedido. Foi feito. Tá? Então, esse é o esquema da nossa modelagem, e vocês, é claro, já estudaram bastante isso, né? Não tem dúvida nessa parte aqui. Então, a gente populou as nossas tabelas, agora vamos botar a mão na massa para a gente poder ver como é que a gente manipula isso, utilizando os comandos da DML. Então, vamos lá. Começando pelo select. O comando select é usado para recuperar dados de uma ou mais tabelas. É o comando utilizado para consulta. Qual é a sintaxe básica do select? A sintaxe básica é essa, olha. Você faz um select, você coloca o nome das colunas from o nome da tabela. Tá? Exemplo. Vamos lá. Eu quero selecionar todos os clientes. Eu coloco assim, ó, select, asterisco. Então, eu posso colocar o nome dos campos. Agora, se eu colocar asterisco, ele já vai trazer todos os campos da minha tabela clientes. Tá? Então, se eu tenho lá ID do cliente, nome do cliente, e-mail do cliente, ele vai trazer todos os campos. Ok? E vai trazer todos os registros. Da forma como está aqui. Eu não fiz nenhuma restrição. Ok, Fábio? Selecionar apenas o nome e o e-mail dos clientes. Opa! Agora mudou, porque aqui eu estou selecionando tudo, né? Todos os clientes. Agora eu quero apenas o nome e o e-mail. Então, olha, eu estou colocando aqui o select nome, vírgula, e-mail. Por quê? Porque eu quero dois campos. From clientes, da tabela clientes. Então, nesse caso aqui, eu estou especificando quais são os campos que eu quero mostrar. Agora, vou selecionar os clientes da cidade de São Paulo. Aí, ó, eu vou criar uma restrição, vou utilizar uma cláusula para poder fazer isso, que é a cláusula where. Então, eu coloco assim, ó, select asterisco from clientes, seleciona tudo, todos os clientes da tabela clientes. Agora, onde a cidade desses clientes seja São Paulo. Então, ele só vai trazer os clientes da cidade de São Paulo. É uma restrição que eu estou impondo para ele. Então, se eu tiver clientes do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, não vai entrar. Não vão entrar. Só vão entrar, né? Só vai listar para mim os clientes da cidade de São Paulo. Ok? Agora, avançando aqui nas consultas, olha, where, usado para selecionar dados que atendam a critérios específicos. A gente viu no exemplo anterior. Uma outra coisa interessante é a gente colocar uma ordenação, que é o order by, usados para ordenar os resultados da consulta. Eu posso também fazer uma agregação. Por exemplo, nesse caso aqui, eu posso usar um comando sum, para ele poder somar uma coluna. Então, imagine que eu tenho uma tabela de pedidos, e eu tenho lá o valor do pedido, Paulo. Eu quero somar o total de pedidos, tá, para um determinado cliente. Eu vou combinar a cláusula where com a cláusula sum. O AVG ele faz uma média aritmética da minha consulta. E o count, ele conta. Eu posso querer saber quantos registros eu tenho numa determinada condição. Eu quero contar, por exemplo, quantos clientes eu tenho. Eu faço um select count from clientes. Ele vai mostrar quantos registros tem essa tabela. Tá? Então, essas três cláusulas aqui são cláusulas de agregação que caracterizam o quê? Estatística de dados. Eu posso também utilizar o join. Esse join é muito interessante. É quando eu quero combinar dados de duas ou mais tabelas. Então, eu quero fazer uma espécie de junção entre duas tabelas. A gente vai ver nos exemplos que isso aqui é muito interessante. Tá? Vamos aos exemplos. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero selecionar pedidos com valor total maior que 100. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá na tabela pedidos, eu tenho o campo aqui, o valor total do pedido, eu faço, ó, selecione tudo, todos os campos, todos os registros da tabela pedidos. Eu quero todos os pedidos onde o valor total daquele pedido seja R$100. Então, todo pedido cujo valor total seja maior que 100, ele vai listar. Caso contrário, não. Então, o Carlos, você tem um pedido lá que foi 50, não vai listar. Ok? Tem que ser maior que 100. Selecionar os pedidos ordenados por data. Isso é muito importante, gente. Fazer ordenação.
Eu coloco assim, ó, select from, asterisco, select asterisco from, pedidos, order by data pedido. Aqui ele vai ordenar por data de pedido, tá? Bom, deixa eu só acrescentar uma coisa aqui, deixa eu abrir um notepad, só para explicar uma coisa para vocês aqui, ó. Uma coisa importante. Quando eu faço esse select um order by pedido, eu posso colocar a cláusula ask, deixa eu aumentar aqui, né, fonte, ó, eu posso colocar o ask. Do lado do pedido aqui, data pedido, eu colocaria ask, se eu quisesse fazer uma listagem usando uma ordem ascendente, ou seja, uma ordem crescente, ou então eu poderia utilizar o desk. Não, desk. Agora me pegou, hein? ASCII e ascendente, descendente. Gente, eu vou ter que chamar o Google aqui, porque agora deu um branco, tá? Deixa eu me dar um minuto. Vamos abrir aqui. Vou colocar aqui, ó, pesquisa SQL, ordenação descendente. Qual a cláusula? Vamos ver se ele me mostra aqui, ó. É desk, tá, gente? Desk. ASCII, ascendente, e desk. Eu não tinha certeza se era DSC ou era desk. Então, é desk. Então, aqui, ó. Aqui é desk, tá? Descendente, ok? E eu poderia combinar também, Paulo. Eu poderia colocar, por exemplo, order by cliente de, vírgula, data pedido. Ele iria ordenar primeiro por cliente e depois as datas, os pedidos daqueles clientes. Então, ele vai listar todos os pedidos do Paulo primeiro, depois do Juliano, tá certo? E aí eu posso combinar. Bom, calcular a média do valor total dos pedidos. Simplesmente select AVG, eu coloco entre parênteses o nome do campo que eu quero fazer a média. Então, ele vai mostrar para mim a média de todos os pedidos da minha tabela de pedidos. O AVG faz isso. Agora, eu quero selecionar clientes e seus pedidos. Isso aqui é que eu quero chamar a atenção de vocês, porque isso aqui é muito, muito legal, tá? Eu estou usando aqui o join. Então, gente, muita atenção nessa explicação aqui. Tá? Imagina que você tem o seguinte cenário. Eu tenho duas tabelas que se relacionam, clientes e pedidos. O relacionamento é um cliente, pode ter vários pedidos. Aí eu quero fazer o seguinte, eu quero listar o nome do cliente, olha só, eu coloquei aqui o C, tá vendo? Isso aqui nós chamamos de apelido. Eu coloco assim, ó, clientes, espaço C. Para não precisar colocar aqui clientes, ponto nome, eu posso colocar um apelido para ele. Tudo bem, Pedro? Eu coloco aqui, ó, C.nome, vírgula, P. Por quê? Porque esse P, ele representa aqui o apelido de pedidos. P. Data pedido. Então, eu estou listando o nome do cliente e a data do pedido, mas são tabelas diferentes. Eu preciso unir, juntar essas tabelas. E o valor total também está no pedido. Como é que eu faço, Paulo, para fazer o join, para poder juntar essas tabelas? Eu uso exatamente a cláusula join. Então, ó, leia a tabela clientes juntando com a tabela de pedidos. Agora, o que vai propiciar essa relação? O que vai amarrar essa relação? Olha, o ID da tabela de clientes tem que corresponder ao cliente D, que é a nossa chave estrangeira, lá na tabela de pedidos, cliente D da tabela de pedidos. Então, com isso, ele une essas duas tabelas. Então, ele consegue trazer numa determinada linha o nome do cliente e o pedido daquele cliente. Agora, o Juliano, aquele cliente ele fez 5 pedidos. Ele vai repetir o cliente 5 vezes para cada pedido. Pegaram a ideia? Ele vai repetir. Ok? Por quê? Porque ele está fazendo um join. Agora, gente, uma coisa importantíssima é o seguinte, ele só vai listar se houver essa relação.
se houver essa relação. Tá? Agora, Marcos, imagina o seguinte cenário. Você tem os clientes e tem os pedidos. Eu quero fazer uma listagem dos clientes com seus pedidos, mas é o seguinte, aquele cliente que não tem pedido, eu quero que ele apareça na listagem também. Só que vai aparecer, o pedido vai aparecer em branco, não vai aparecer nada. Tem jeito de fazer isso? Tem. Para isso, você tem que usar a cláusula ou left join ou right join. Left de esquerda, right de direita. Então, se você coloca aqui, ó, se eu coloquei aqui, a partir de clientes e pedidos, se eu colocar assim, ó, left join, ele vai listar todos os clientes, independente se tem relação ou não. No lugar do join, eu coloco left join, acrescento um left na frente. Tá certo? Se eu quiser o contrário, se eu quero listar todos os pedidos, independente dos clientes, se não tiver cliente, ele vai trazer o cliente em branco. Aí eu coloco o right join. Ok? Só esse detalhe que é importante também. Agora, comando para inserção de dados. Insert. O comando insert é usado para inserir novos registros em uma tabela. Qual é a sintaxe básica para isso? Insert, into, tabela. Aqui entraria o nome da tabela. Se eu quiser inserir dados na tabela clientes, Paulo, eu boto no lugar de tabela aqui cliente. E entre parênteses, eu coloco as colunas que eu quero inserir. Tá? Value, os valores que eu quero associar para elas. Ok? Aquelas colunas que eu não associar aqui, das duas, uma. Se eu não definir lá ela, se eu não a definir como, se eu não criar uma restrição para ela, se puder ser nulo, ele vai acrescentar um valor nulo, tá? Aquele campo não vai receber nenhum valor. Ele vai incluir o registro e aquele valor fica branco. Por exemplo, Carlos, você vai inserir aqui digamos, né? O ID e o nome. Ele vai colocar o ID e o nome. Você não citou o e-mail? Se o e-mail não for nulo, ele vai inserir o e-mail em branco. Tá certo? Agora, se você colocou uma restrição, não pode ser nulo o e-mail, ele vai dar erro. Isso aqui ele não vai permitir. Você, obrigatoriamente, tem que inserir aqui o e-mail. Tá? Agora, os valores têm que ser correspondentes. Então, eu quero incluir um primeiro nome lá, o ID1, nome Carlos. Eu coloco assim, ó, values, valor 1, vou colocar 1, valor 2, Carlos. Tá? Vamos para um exemplo? Vamos lá. Eu estou inserindo um novo cliente. Olha, inserir into na tabela clientes. Eu quero os campos nome, e-mail, telefone e cidade. Eu coloco assim, ó, values, ó, Ana Silva, vai para o nome. ana.silva@email.com vai para e-mail. Esse 118.888 vai para o telefone. E para a cidade de São Paulo. Ok, pessoal? Tem que bater, tá? Tem que ter essa correspondência aí entre os dados da tabela e os valores correspondentes. Vou inserir um novo pedido, Paulo. Vamos lá. Insere na tabela pedido, eu coloco os campos, ó, cliente D, data pedido, valor total. Values, ó, estou inserindo aqui, ó, para o cliente número 1, código 1, a data do pedido foi 2023-02-22, valor R$ 120. Observem que eu não estou colocando aqui, por exemplo, no cliente o ID referente ao cliente, e nem estou colocando o ID do pedido. Eu não coloquei, mas ele sabe que ele tem que inserir. Por quê? Porque nós definimos que esse campo é autoincremento, certo? Então, naturalmente, ele vai acrescentando 1, depois 2, depois 3. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Comando update. O update é usado para modificar dados existentes em uma tabela. Como é que funciona a sintaxe? Eu coloco assim, gente, ó, update, atualize a tabela. Aí eu coloco esse set para definir aqui, ó, isso aqui é importantíssimo. Qual é digamos, a alteração que eu quero promover? Então, esse set aqui, como se fosse, ó, configurando a seguinte alteração. Eu quero atribuir para a coluna 1 valor 1. Eu quero atribuir para a coluna 2 valor 2. Entendeu?
Só que aqui, ó, eu normalmente, quando a gente faz uma alteração, a gente coloca o where. Por quê? Porque a gente tem que colocar uma condição, né? E vamos supor, Fagner, se você quer alterar o e-mail de um cliente, se você não colocar o where, você colocar assim, update cliente 7, e-mail igual rubensguimarães.com, arroba, guimarães.rubens, guimarães.gmail.com. Ele vai alterar todos os clientes da tabela. Vai botar esse e-mail para todo mundo. Se eu quiser só para o Rubens, tem que colocar where, nome igual a Rubens, ou ID igual a 1, se o meu ID for 1. Entendeu? Você tem que amarrar o where, senão você altera para todo mundo. Ok? Vamos a um exemplo agora. Olha, atualizando o telefone de um cliente. Ó. Atualize o cliente, considerando ou configurando que o telefone vai receber esse número. Agora, para onde o ID seja 1. Então, somente para o cliente 1 é que ele vai alterar o telefone. Gente, esse where aqui é importantíssimo, tá? Se você não usa esse where aqui, cara, é um abraço, cara. Você vai alterar para todo mundo, vai botar aquele valor para todo mundo, cara. Um abraço, você vai perder o e-mail de todo mundo. Aí tem que ir para o backup, porque não tem como voltar, não. Tá? Aliás, tem como voltar, assim, que tem um detalhezinho aqui que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, tá? Há uma possibilidade, como diria o cara lá da escolinha do Raimundo, né? Tênue, mas há. Vamos lá. Atualizar o valor total de um pedido. É assim, ó. Atualiza, pedido 7, valor total igual a 180, onde o ID é igual a 1. Quer dizer, eu vou alterar só para o pedido 1, viu, Fagner? Só o pedido 1 vai ter o valor total alterado. Ok? Delete. Cara, esse comando aqui, gente, é um perigo. Ele não, na mão de criança, nem pensar, cara. De jeito nenhum. Ó, excluindo dados. O comando delete é usado para remover registro de uma tabela. Se você faz esse comando aqui, ó, delete from tabela, um abraço, cara. Vai apagar tudo daquela tabela. Agora, se você coloca uma condição, aí ele vai apagar o registro de acordo com aquela condição. Tá? Eu quero apagar o registro cujo e-mail seja guimarães.rubens@gmail.com. Beleza. Vai apagar só o registro Rubens, só o cliente Rubens. Tá? Exemplo. Estou apagando aqui, ó, delete da tabela clientes, onde o ID é igual a 3. Quer dizer, eu vou apagar todos os clientes cujo ID é igual a 3. Ou seja, só vou apagar um cliente. Só tem um, o ID 3. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Eliseu? Juliano? Beleza? Tranquilo? Agora, se tu não coloca isso aqui, esse where aqui, o Fagner, um abraço, Pedro. Apaga todo mundo, apaga todos os registros. Tá? Agora, uma perguntinha para vocês, pessoal. Vamos supor que o cliente 3 ele tem algum pedido registrado lá na tabela de pedidos. Se eu tentar apagar isso aqui, será que vai funcionar? Sim ou não? Não vai, porque o banco de dados ele implementa aquilo que nós chamamos de integridade referencial. Então, para ele não permitir que a tabela seja corrompida, né, porque é uma corrupção, né? Corrupção no bom sentido, né? No sentido aqui de banco de dados, né? Quer dizer, ele não vai permitir que um cliente fique órfão. Ou melhor, que um pedido fique órfão, né? Se você pagar o cliente e tiver um pedido para aquele cliente, vai ficar órfão. Não. Quer dizer, um pedido que não tem referência. Pô, esse pedido aqui é de qual cliente? Você tem que ter uma referência. É por isso que na modelagem de dados nós chamamos esta restrição de integridade referencial. Tudo bem, Juliano? Tudo bem, Marcos, Pedro, Eliseu, Carlos, Wagner, Paulo, tudo bem? Agora quero excluir um pedido. Delete from, tabela pedidos, where, ID igual a 2. Quer dizer, pedido 2 vai ser excluído. Agora o merge. O merge, ele é utilizado para você juntar tabelas, né? Ele faz um merge de tabelas, inserindo e atualizando. Olha que legal, olha que lógica legal essa aqui, ó. Olha só. O comando merge combina as operações de insert e update em uma única instrução. Eu quero inserir e atualizar. Olha que legal o painel. Útil para sincronizar dados em tabelas. A sintaxe básica é essa, ó. Olha só, ó. Acho que eu errei aqui o meu
Acabei errando aqui a minha animação do meu PowerPoint, mas tudo bem, né? O comando é esse aí, ó. Merge into tabela using. Essa aqui é a tabela fonte. Então, eu quero juntar a minha tabela fonte para eu juntar é essa que eu vou citar aqui, ó. Agora, on, aqui eu coloco uma condição, when, eu posso colocar um when matched, then. Então, olha, se você encontrar essa situação, você atualiza. E aqui você faz um update. Eu estou fazendo, ao mesmo tempo que eu faço uma junção, eu faço uma atualização. Ou eu faço uma atualização se eu encontrar, ou se eu não encontrar. Então, olha só, se ele encontrar, de acordo com uma determinada condição, uma tabela sendo referência a outra, ele vai fazer uma atualização ou ele vai inserir. Tá? Um cenário para isso seria o seguinte, o Marcos, seria mais ou menos o seguinte, olha, olha só, eu quero criar um e-mail padrão para todo o meu cliente. Tudo bem, Marcos? Vamos fazer o seguinte, dependendo da condição, eu vou criar um e-mail padrão. Se aquela condição não for atendida, vai ser um e-mail assim, empresa@.com, alguma coisa assim. Agora, se tiver uma condição, aí eu vou, sim, colocar um e-mail corretamente. Ok? É uma situação. Vamos para um exemplo. Merge de clientes de uma tabela clientes temp para a tabela de clientes. Então, vamos lá. Ó, merge, olha, joga para dentro da tabela clientes, usando essa tabela clientes temp. É uma tabela temporária que nós criamos. Vou fazer o seguinte, ó. On. Quando o e-mail do meu cliente for igual ao e-mail da minha tabela temporária. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, olha, se por acaso eu encontrar na minha tabela temporária um registro para aquele cliente, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou atualizar a minha tabela cliente, eu vou atualizar o telefone daquele meu cliente de acordo com essa tabela temporária. Tá? Então, Marcos, vamos imaginar um cenário assim. Você fez um levantamento lá, pediu para todos os seus clientes preencherem um formulário. Tá? O cara botou o e-mail e, digamos, o telefone dele. Tá ok? Aí o cara fez isso. Aí você quer pegar esse formulário, você criou uma tabela com esse formulário. Aí você quer pegar dessa informação que o cara pegou, você quer atualizar o seu cadastro de telefone. Aí, pelo e-mail que ele botou, você vai buscar lá na sua tabela de clientes e todo o telefone que o cara informou aqui, você atualiza no cadastro. Pegaram a ideia? Pegaram a ideia? Vamos supor, Carlos, o IPTU da cidade. Eu tenho lá no meu cadastro, digamos, vários clientes que não têm telefone, mas eu tenho o e-mail dos clientes, tá? Dos meus contribuintes. Então, eu lanço um formulário lá e falo assim, ó, por favor, entra aí com o seu e-mail e bota o seu telefone para eu poder atualizar o meu cadastro. O cara faz isso, eu pego essa tabela temporária, né, que é uma tabela proveniente de um formulário que ele preencheu na internet, e vou e, ó, jogo para dentro do cadastro. Tá certo? Claro que isso aí não é uma coisa assim trivial e, digamos, cá entre nós, né, Paulo, Marco, nem poderia se fazer isso, porque tem muita gente de má fé, né? Tem muita gente que vai botar telefone errado lá com o cliente, né? Por maldade, né? Então a coisa seria mais séria. Mas é só um exemplo que eu quis mostrar para vocês, tá ok? Na vida real a coisa não é tão simples assim, entendeu, Paulo? Então vamos lá. E aí eu coloquei aqui, caso ele não encontre, eu coloquei uma outra situação. Ó. Eu coloquei o seguinte, ó, eu vou inserir. Imagina que o cara preencheu tudo naquele formulário, nome, e-mail, telefone. Eu vou inserir o cara na tabela, de acordo com o que ele informou lá no formulário. Por acaso, aquele cara não estava no meu cadastro. Eu fui inserir o cara lá no meu cadastro. Tá? Então, eu criei duas condições aí. Eu vou inserir, caso ele não exista, e vou alterar, caso ele exista. Ok? Maravilha. Agora, vamos falar de transaction. Isso aqui, o Wagner, é o jeitinho que eu falei para você que a gente poderia desfazer uma alteração, né?
Seria isso aqui, ó, por meio de transaction. E eu recomendo que se utilize as transactions. Transações são, vamos chamar assim, de unidades atômicas de trabalho que garantem a consistência dos dados. Muito importante. Vamos lá. Ela tem essa característica que a gente chama de ACID. Atomicidade, ou seja, todas as operações dentro de uma transação são completadas ou nenhuma delas é completada. Então, isso é o que nós chamamos de, guardem bem esse nome, hein? Características ACID. O que caracteriza o ACID? Atomicidade. Todas as operações dentro de uma transação são completadas ou nenhuma delas é completada. Imagina o Marcos, você chegou lá no caixa eletrônico, você foi depositar um dinheiro na sua conta. Aí você pegou, botou o dinheiro dentro do envelope. Vamos imaginar um cenário aqui. Aí botou, tal, e no meio do negócio, deu um banho na máquina, e ele foi e travou o seu envelope. E caiu a luz, aconteceu alguma coisa. O que aconteceu? Era, cara. Não vai atualizar. Ou então, vamos imaginar o seguinte, o Carlos, você foi fazer um saque. Isso já aconteceu, cara. Ô, Paulo, você fez um saque, aí o dinheiro foi e saiu daquela manejinha. Você deu um vacilo e esqueceu de botar a mão no dinheiro. No Itaú acontece isso. Você esqueceu de dinheiro. O cara vai e recolhe. O dinheiro voltou. Aí eu pergunto para você, aquele dinheiro foi debitado na sua conta, sim ou não? Não, claro que não, pô. Não pode, cara. Se foi, o banco está te roubando, né? Você esqueceu de tirar. Ele tem um mecanismo lá que ele identifica. Se o dinheiro continuar lá, ele não pode te debitar na sua conta. Essa é uma máquina inteligente, né, cara? Sim, exatamente. Mas ele só completa se der tudo certo, porque pode ser que dê alguma zebra. Então, isso aí é o que a gente chama de transaction. Ele só completa a transação se tudo tiver ok. Entendeu? Ó, a história do cara. Vamos lá, cara. Ô, Eliseu, vamos lá. Vê se tem veracidade nisso aí. Enquanto saiu o dinheiro. O Carlos está dizendo que foi tirar o dinheiro para a senhora, né? Passou a senhora, né? Aconteceu, levou meia hora para sair, mas saiu o dinheiro. Então, fazer outro cara, abandonar aquele ali, uma filha. O pessoal, Eliseu é filho do Carlos. Eliseu, é verdade isso? Essa história é verdadeira, né? Vamos lá. Então, guardaram bem aí o ACID? Vamos lá. Consistência. A transação garante que o banco de dados permaneça em um estado consistente. Isolamento. As transações são isoladas uma das outras, evitando conflitos de dados. Durabilidade. As alterações feitas em uma transação são persistidas no banco de dados. O que é persistidas, pessoal? É quando é feito, de fato, a atualização. Persistência é exatamente a atualização que você faz. Tá? Quais são os comandos utilizados para você efetuar uma transação? É o Start Transaction. Então, sempre que você vai iniciar uma transação... Gente, isso aqui, Marcos, em se tratando de linguagem, isso é, digamos assim, essencial. Você tem que utilizar isso quando você vai gravar dentro de uma linguagem, utilizando lá os comandos da linguagem, tá? Você tem que colocar o Start Transaction para iniciar a transação, depois você faz um commit para quando você termina. Então, por exemplo, Marcos, Start Transaction, aí você inclui, faz um insert, faz um update, faz um delete. Commit, quando ele encontra o commit, quando ele efetua um commit, ele sabe que, opa, tudo aquilo que foi feito, insert, update, né, tudo aquilo foi concluído. Aí é feito o commit.
Se deu zebra lá no meio do percurso, ele faz o chamado rollback. O que é rollback? Ele desfaz todas as alterações feitas. Então, ô Carlos, ele fez o insert, mas na hora do delete, cara, deu um erro. O que ele faz? Ele tanto não conclui o delete, como também ele desfaz a inserção que ele fez anteriormente. Certo? Então, dentro da programação, necessariamente você tem que fazer o start transaction e o rollback. Aliás, o start transaction, o commit e o rollback. Tá? E entre essas operações, você vai fazer os seus comandos. Vamos ver na prática? Vamos lá. Ó, eu quero inserir um novo cliente. Vamos lá, o Paulo. Ó, insert clientes. Ó, inserir um novo pedido. Insert pedido. Estou fazendo uma inserção na tabela cliente, uma inserção na tabela pedido. Tá vendo, Fagner? Tabelas diferentes. Agora eu vou fazer um commit. Commit. Se ele chegar nesse commit aí, pessoal, significa que deu tudo certo. Tá? Agora, se deu alguma zebra no meio do percurso, ele entra nesse rollback. Tudo bem? Aí vem, cada linguagem tem o que a gente chama de tratamento de exceção. Tá? Você faz o tratamento de erro. Se houver um erro, rollback. Se não houver erro, commit. Ok? Isso aí fica para vocês tratarem lá na linguagem que vocês estão aprendendo. Tá? Storage Procedure, procedimentos armazenados. Isso aqui, gente, eu vou abrir um parênteses, olhem para mim aqui, por favor. Vou abrir um parênteses, Juliano, pelo seguinte. Storage Procedures, daqui a pouco eu falo de trigger, são os gatilhos. Isso é recomendado? Bom, vamos pensar no seguinte cenário. Carlos, você está trabalhando numa software house, você desenvolve sistemas, ok? Beleza. Paulo, você fez um sistema para um determinado cliente. Legal. Aquele cliente usa MySQL. Vamos pegar um cenário lá do Marco. Vamos supor que ele tem um cliente que ele fez questão de que o banco de dados dele seja MySQL. Ok. Aí ele foi vender aquele mesmo sistema para um outro cliente, só que o outro cliente ele exigiu que fosse no Oracle. Não, meu sistema aqui é tudo Oracle. Aí o que o Marcos vai ter que fazer? Ele vai ter que alterar o sistema todo dele? Não. Ele simplesmente, no sistema, ele vai mudar o drive. Ó, o meu drive não vai usar MySQL, vai usar Oracle. O sistema vai funcionar numa boa. Agora, se no seu sistema você adotar Storage Procedures e Triggers, você vai ter problema. Por quê? Porque a Storage Procedures são comandos que muitas vezes são particulares de um determinado banco de dados. Por exemplo, o banco de dados Oracle, pessoal, é um banco assim fantástico, é o melhor banco de dados existente. Ele é muito poderoso, ele tem uma linguagem parruda para Storage Procedures. Agora, tem um problema. O MySQL não suporta os comandos do Oracle. O PostgreSQL não suporta os comandos do Oracle, entendeu? Então, se você adota essa postura, Marcos, o seu sistema tem várias storage procedures, você fez lá no Oracle, para migrar para o MySQL, você vai ter problema. Provavelmente você vai ter que alterar suas procedures e suas triggers. Então, se você faz um sistema para uma determinada empresa, por exemplo, Paulo, cara, eu vou trabalhar para a CSN, eu tenho uma equipe dedicada só para a CSN, não vou vender isso para lugar nenhum, é só CSN. Cara, aí você vai para dentro do Oracle, arrebenta, faz de tudo ali dentro. Porque a sua visão é atender só aquela empresa. Entendeu? Agora, se você quer comercializar aquele sistema como um produto para poder vender para lá, é assim que funciona. Tá aí o exemplo do Marcos, né, Marcos? Você vende o mesmo sistema para várias prefeituras, não é isso? Cara, o seu sistema não pode adotar todo o processo, senão você vai ter problema. Tá? A menos que o seu sistema diga o seguinte, Marcos, ó, eu só trabalho, por exemplo, com Postgre, tá? Não utilizo outro banco. Aí tudo bem, você fechou. Então, você, quando for vender para um cliente, fala assim, ó, cara, eu só trabalho com Postgre. O cara, não, mas aqui eu não uso Postgre. Ó, então, se você quiser o meu produto, você tem que ter Postgre. Se você não quiser ter, se você quiser ter meu produto, tem que ter produto. Se não, não vou te vender o meu produto. Ok? É um problema, Marcos? Isso seria um problema? Poderia.
Porque... Então, de repente é um cliente grande, o cara que você vai vender para a CSN, é um cliente grande, o cara ele faz questão de ser Oracle. O cara fala assim, não, aqui eu só trabalho com Oracle, cara. Aqui eu só trabalho com sistema de grande porte. Não trabalho com o sistema de pequeno porte. Você vai perder um cliente grande por conta disso. Agora, tem uns anos que eu estou fazendo uma marca virtual, que eu rodava no cabelo, mas que ninguém conseguiu fazer. Ele usou o marketing para todo e lá. Aí você vai usar o Samba, né, para poder... você tem que instalar o Samba no Linux, para ele poder enxergar o Windows, né? Ok, então vamos lá. Vamos falar então sobre Storage Procedure. São blocos de código SQL pré-compilados e armazenados no servidor do banco de dados. Então, ele fica lá dentro gravado. Benefício: reutilização de código, evita uma repetição de código SQL. Ok. Performance. Cara, Storage Procedure é um avião, cara. Isso aqui é uma bala. Roda muito rápido os comandos SQL. Tá? Segurança. Podem ser usados para controlar o acesso aos dados. Olha só, você pode usar esses recursos utilizando Procedure. Criação de Storage Procedures. Vamos lá. Exemplo. Eu quero inserir um cliente. Coloco lá. Inserir cliente. Boto o nome, boto o e-mail, telefone, cidade. Pronto. Se eu chamar essa procedure aí, ó, passando esses dados, ele vai receber esses dados e vai efetuar a gravação. Desculpem, eu faço como? Ó, begin, inicia procedure, e aí eu coloco o comando lá dentro. Insere isso, isso aqui eu recebo como parâmetro. Ó, esse nome cliente, e-mail cliente, telefone cliente, cidade, eu recebi como parâmetro lá na chamada da procedure. Tá? Muito interessante, né? Então, uso o begin e o end para terminar aquela procedure. Bom, para a gente poder executar a procedure, o que você faz? Você faz um call para você chamar a procedure que a gente criou no slide anterior, chamado inserir cliente, e passo o quê? Como parâmetro, quais são os dados que eu quero inserir. Então, ele vai pegar o José dos Santos, ó, aqui nesse caso aqui, ó, vou voltar. Ele vai pegar o José dos Santos que ele receber aqui, ó, nessa procedure, eu recebi o José dos Santos e vou inserir aqui, ó, o valor, ó, o nome aqui vai entrar o José dos Santos. Ok, pessoal? Ok, Eliseu? Beleza. Agora, o que são triggers? Triggers são gatilhos. O que são gatilhos, pessoal? Eu acho o gatilho uma coisa bem interessante. Tá? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, pessoal. Olha para mim aqui, ó. Antes de começar, antes de citar um exemplo meu. Imagina o seguinte, Marcos. Toda alteração que for promovida numa tabela, imagina que você tem uma tabela de lançamentos contábeis, tá? Todo lançamento que o usuário for fazer, o usuário digita o lançamento, você quer gravar um histórico. Nesse histórico, você tem o seguinte, ó, o ID do lançamento, o usuário que fez, o dia e a hora que fez. Uma tabela de log. Você pode criar um gatilho. Sempre que você alterar um registro na tabela, ele vai criar o log. Entendeu? Aí você chama um gatilho. Esse gatilho faz essa gravação. Você não precisa botar isso dentro do seu programa, entendeu? É um gatilho no banco de dados. É interessante, não é? É interessante. Vamos lá. Eventos comuns. Inserção de um novo registro. Update, atualização de um novo registro. Exclusão de um novo registro. Criação da trigger. Create trigger, você coloca o nome da trigger. Essa trigger ela vai acontecer antes ou após uma inserção, uma atualização, uma deleção. Então, Marcos, nesse exemplo que eu dei, a gente colocaria qual cláusula aqui? É before ou after? After, né? Quer dizer, faça essa trigger após você inserir na tabela de cliente, por exemplo. Ok? Executa essa trigger sempre após você inserir na tabela de cliente. Ok? Aí você pode colocar assim, ó, for each row, quer dizer, para cada linha, para cada registro da tabela, você faz isso, ó. Insere
aqui você entraria a gravação do log, que é o exemplo que eu citei. Tá? Então, vamos lá. Na prática, criar trigger para registrar um log de alterações de clientes. Olha só, hein? O que eu acabei... Desculpem, o que eu acabei de citar. Create trigger log clientes. Estou criando a trigger. Quando é que vai ser executada? Após eu atualizar os meus clientes. Então, sempre que isso acontecer, eu vou executar, olha só, eu vou executar a inserção na tabela log clientes, vou colocar o ID do cliente, o nome antigo, o nome novo, o e-mail antigo, o e-mail novo e a hora. Isso aqui, Marcos, é uma clássica, um clássico histórico, né? O que tinha antes da alteração, o que passou a ter depois da alteração. Tá? Aí o cara não tem como dizer, pô, não foi eu que alterei, está aqui no log. Né? Beleza. Gente, qual a conclusão de tudo isso que a gente viu nesses comandos de manipulação de dados? Vamos lá. A gente viu que o DML ele é fundamental para você manipular dados em um banco de dados relacional. Concorda comigo, pessoal? Os comandos insert, update e delete permitem inserir, modificar e remover dados respectivamente. As consultas SQL são fundamentais, né? Permitindo que você faça a recuperação de dados, consulte dados. As transactions, o que elas fazem? Elas garantem a consistência de dados, fundamental. A stored procedure trigger, guardadas as devidas proporções, que eu citei anteriormente, que elas permitem a otimização de código e automatização de tarefas. Paulo, é uma solução bacana se você fosse trabalhar com uma empresa tipo CSN, que não vai mudar de banco, entendeu? Vai ser aquilo ali, você vai trabalhar só para CSN, você é um profissional com dedicação exclusiva, entendeu? Então, nesse caso, vale a pena. Ok, pessoal? O conhecimento de DML e seus recursos avançados, ele é essencial para qualquer profissional que trabalha com banco de dados. Agora, gente, deixa eu falar uma coisa importantíssima aqui. Toda linguagem de programação, é muito interessante você conhecer bem esses comandos para que você possa implementar nas linguagens. Eu digo para vocês que muitas tecnologias hoje, Juliano, quando você trabalha, elas já oferecem, principalmente aquelas que são orientadas a objetos, elas já oferecem métodos que facilitam muito o seu trabalho. Elas fazem isso para você, elas implementam o insert, o update, o delete, ela implementa tudo isso para você, tá? Mas, mesmo assim, é indispensável que você conheça isso, porque, eventualmente, você pode ter que trabalhar num lugar onde você não possa utilizar essas tecnologias. Você tem que fazer tudo na mão. Para você usar PHP, você tem que fazer na mão, cara. Tem jeito. Entendeu? Então, é importante você conhecer essas cláusulas. Agora, se você trabalha com uma tecnologia tipo o React, o Vue, essas linguagens, eles têm bibliotecas que fazem tudo isso para você. Ele já promove todo esse tipo de processo para você. Tá legal? Vale aqui esse meu recado. Tá bom, pessoal? Bom, e assim a gente encerra o conteúdo de hoje. A gente falou sobre DML, eu estou encerrando aqui a apresentação. E a gente encerra também a gravação e a gente vai ter aqui o nosso momento de bate-papo e vamos ver como é que a gente vai fazer para poder exercitar isso aqui, tá bom? Estou parando a gravação, pessoal. Valeu.